espírito miramês, ele nos leva à reflexão a respeito da lei de causa e efeito. Né? O tempo ele age transformando, o tempo age fazendo com que as coisas se modifiquem de uma forma muito rápida. Se um século é um dia, segundo André Luiz, as coisas realmente se modificam muito rapidamente e nós não nos damos conta disso. Se nós formos observar o mundo do ponto de vista terreno, apenas terreno, um evento que aconteceu recente e que ainda reverbera, que é a pandemia, causou inúmeras modificações na ciência, por exemplo, que está muito mais preparada hoje para a descoberta de novas curas do que antes, do que ontem, do que no passado recente, pois cientistas do mundo todo precisaram se debruçar sobre a doença e hoje eles possuem muito mais entendimento, muito mais respostas, conhecem muito mais a parte prática do que conheciam antes. Então, o mundo realmente evolui de uma forma muito, muito rápida. Há uma frase que diz que as coisas boas demoram a acontecer. As ótimas acontecem de uma hora para outra. Então, nós temos que estar preparados para essas grandes mudanças. E o mundo não muda se nós não mudarmos. Joana de Ângeles diz que cada um é herdeiro de si mesmo. Todos nós carregamos um passado, todos nós somos escravos de um passado, todos nós cometemos equívocos, falhamos, praticamos crimes, em maior ou menor grau no passado, e cá estamos, espiando, provando, passando pelas dificuldades que nós criamos voluntariamente. Deus não desceu aqui e nos obrigou a falhar. Falhamos porque permitimos que o nosso livre-arbítrio reverberasse, gritasse aos nossos ouvidos e então falhamos mais de uma vez. E cá estamos resgatando. Então, se nós já sabemos que é uma lei de causa e efeito, que estamos aqui realmente para o burilamento íntimo, a gente observa agora essa história do anjo, o santo e o pecador, do livro Contos desta e d'Outra Vida, ditado pelo irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo diz: amigos, Deus seja louvado. O santo responde: louvado seja Deus. E o pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. E o santo: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Aí o anjo diz: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. Aí o santo: não posso abeirar-me de lugares impuros. E o pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo: igualmente agora desencarnou infortunado homicida entre as paredes da prisão. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? Aí o santo: tenho horror aos criminosos. E o pecador: Senhor, disponde de mim. Aí o anjo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. E o pecador: dai vossas ordens, Senhor. Aí o anjo: não longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. E o santo: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. E o pecador: determinai, Senhor, como devo fazer? Aí vem o anjo: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa.
necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. Aí o santo, que estava de joelhos dobrados, orando, diz: como descer ao nível de um ladrão? Aí o pecador: ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos e anos na roca do templo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente, o santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por silício e jejum, mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, o santo viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu-o, era o pecador nimbado de luz, totalmente diferente. Que fizeste para adquirir tamanha glória? Perguntou o santo assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Todos nós podemos nos compreender como pecador. Todos nós já temos boa vontade de fazer algo, de ajudar, né? Nós não sabemos muitas vezes que ajudando somos os ajudados, né? Estudando, nós nos preparamos para o futuro. Nós muitas vezes não prestamos atenção nisso, mas já estamos dispostos a fazer o bem. Já escolhemos um time para jogar, que é o time do Cristo. Às vezes não conseguimos jogar de uma forma como ele gostaria, mas já escolhemos o time dele pelo menos. Só que ainda somos pecadores. Mas com a presença dele, um dia seremos anjos. E essa história nos traz realmente essa lição de como é possível evoluir espiritualmente, quanto é possível crescer espiritualmente, fazer a diferença na vida de alguém. Mas, mesmo que haja boa vontade de nossa parte, nós sabemos que ainda carregamos más tendências, carregamos falhas morais. E tais falhas morais, Alcione já dizia no livro Renúncia, que os piores incêndios começam nas menores fagulhas. Aquela discussão estéril, que muitas vezes nós queremos ter razão em alguma coisa, e a discussão ela vai crescendo, bastaria uma oração, uma prece, para aquela vontade de discutir passar. É o que acontece nos homicídios, por exemplo. A pessoa, antes de cometer o óbito, antes de cometer o homicídio, ela pensa em cometer o homicídio. Bastaria mudar o pensamento. Divaldo Franco diz que sempre que tivermos um pensamento ruim, devemos substituir imediatamente por um pensamento bom. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, diz que o pensamento é tudo, porque tudo começa no pensamento. Então nós temos tempo suficiente para jogar um balde d'água sobre aquela pequena fagulha e evitar que aquelas chamas cresçam e causem desastres. Nós sabemos que 1 minuto desperdiçado pode levar séculos para ser recuperado. Isso quem diz é Jesus Cristo para um tal de Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele ainda era Públio Lentulus. E ele teve um encontro memorável e Cristo disse para ele, falou, você está tendo agora um instante maravilhoso, basta aproveitar. Mas Emmanuel não aproveitou e levou séculos para se recuperar daquela queda que ele provocou por vontade própria, pelo orgulho, pelo egoísmo e etc. Mas como anular as nossas más tendências? A caridade. A Madre Teresa de Calcutá, a quem carinhosamente comparamos com Chico Xavier, pela grandeza do trabalho que executou em outro país, ela diz que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, aí entra o pecador e entra o santo. Os lábios que rezam
era o santo, o pecador são as mãos que ajudam. Ele se desembaraçou, saiu das teias do sofrimento, das teias que ele próprio criou ao longo dos séculos, milênios, nas esteiras das encarnações, e ele conseguiu se desencilhar através da prática da caridade. Perdoar. Nós sabemos, e aí nós sabemos mesmo que o perdão é a caridade mais difícil de ser exercida. Porque é a caridade que deve ser exercida quando nós estamos com o orgulho ferido. Quando nós estamos com o nosso orgulho ferido, nós temos que exercer aquela caridade que é o perdão. Então é, sem dúvida, uma dificuldade tremenda para nós, mas é o caminho. Quando conseguirmos, né? E aí basta um pensamento em relação a isso. Quando nós conseguirmos desatar esses nós e aprender a dominar o perdão, nós então seremos muito mais felizes. Basta pensar que no que o outro lhe falha hoje, um dia ele sentirá necessidade de pedir perdão. Então por que não perdoar agora? Nós poupamos séculos de sofrimento, nós poupamos séculos de dissabores. Aí nós temos o orai. Emmanuel diz que o céu sempre responde, né? O céu te socorrerá por meios que desconheces. Deus permanece agindo. E aí vem a Meimei e diz que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então nós podemos orar e trabalhar e esperar, né? É bem possível que, orando, nós consigamos então anular as nossas más tendências. E agindo com resignação e com a resignação dinâmica, que é o fato de compreender as dificuldades como meios de evolução moral, né? Não há privilegiados no mundo, nós todos passamos por situações difíceis, por momentos ruins, mas não há situação completamente ruim, né? As dificuldades, na verdade, sob o ponto de vista espiritual, dificuldade é igual a oportunidade. Nós temos oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer mais, né? E após a dor, nós realmente nos tornamos pessoas melhores. Então, temos que orar com mais frequência, né? Orar com mais frequência. Diante das dificuldades, há uma frase atribuída ao padre Fábio de Melo, que diz o seguinte: se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Isso voltando um pouquinho em relação ao perdão, né? Diante do ofensor, silencie, silêncio é prece. Se a palavra é prata, o silêncio é ouro. E o Chico Xavier, ele tem uma frase também: quem perdoa, imuniza-se, cria anticorpos. Se o mal está com você, não lhe dê cadeira. Essa frase é muito interessante. Se o mal está com você, não lhe dê cadeira. Ou seja, em muitos momentos de desequilíbrio, nós realmente carregamos o mal. Mas nós não podemos entender isso como parte de nós. Não é parte de nós, não deve ser parte de nós. É importante que nós não convidemos o mal para se sentar na mesa, para tomar um chá, um café, comer um bolo. O mal tem que sair de nós, não deve fazer parte de nós. Nós temos que lutar realmente esse bom combate, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, já dizia o apóstolo Paulo. Então nós temos que viver como Cristo, enfrentando a nossa própria cruz que nós colocamos sobre o nosso ombro. Ninguém obrigou, nós colocamos, nós tornamos a nossa cruz mais pesada, colocando lixo sobre a nossa cruz. O que é o lixo? São as falhas que nós cometemos no passado. Nós deixamos a nossa cruz muito mais pesada e cabe a nós limpar essa cruz, se desfazer desses equívocos centenários ou milenares e vencer a nós mesmos. Vigiai, vigiai. Repetindo, né? Que a gente sai um pouco do script. Alcione diz que os piores incêndios começam nas menores fagulhas. Já no livro Ação e Reação, um obsessor, ele diz para André Luiz:
Cada um é tentado de acordo com o que alimenta em seu íntimo. Vem Haroldo Dutra Dias e diz também que a tentação é você correndo de um cachorro muito bravo, mas morrendo de vontade de ser alcançado. Então nós devemos encarar essas tentações como falhas morais que nós carregamos. Né? A carne é fraca porque o espírito é fraco. Então vençamos a nós mesmos e não haverá mais espírito fraco. Aí nós temos o exame de consciência que Santo Agostinho nos ensinou tão bem. Antes de dormir, pegar um papel, pegar uma caneta e anotar o que nós acertamos e o que nós erramos, e no dia seguinte buscar evitar aqueles erros do dia anterior e repetir os acertos. Eu conheci uma enfermeira uma vez, aqui de Ribeirão Preto, que ela diz o seguinte, que todos os dias busca ajudar uma pessoa. É a meta dela, ajudar uma pessoa por dia. Isso não é difícil, mas olha quanto bônus hora que nós vamos acumulando ao longo de um ano, ajudando pessoas. Primeiro uma pessoa por dia, depois duas, depois três, depois quatro. E então Deus, Ele começa a enviar os sofredores na nossa direção, e acredite, isso não é ruim, isso é bom, é sempre melhor ajudar do que pedir ajuda. Então nós temos essa capacidade de fazer o bem. Aí nós temos a oração do copo d'água, que é segurar o copo de água com a mão esquerda, impor a mão direita sobre o copo e pedir para que durante a noite os espíritos depositem o remédio que você precisa. No dia seguinte, em jejum, tome aquela água fluidificada e o seu dia será muito mais proveitoso, com muito mais saúde, muito mais ânimo ao corpo. Nós temos também o sono útil. Isso é fantástico. O sono útil é fantástico. Acho que todos nós, em algum momento, já sonhamos com entes amados que se foram. Isso não é sonho, isso é encontro. E quando nós praticamos aquela prece, a famosa prece, minha mãe dizia, filho, já rezou antes de dormir? É aquela famosa prece antes de dormir. Nós, então, nos conectamos com o mais alto e nos lembramos, basta que a gente peça, para que no dia seguinte nós nos recordemos dos encontros. Então a gente se recorda de diálogos, a gente se recorda de rostos amorosos, de pessoas incríveis que já passaram por aqui, e aí são histórias para contar, vale muito a pena praticar o sono útil. Temos o passe, temos o Evangelho no Lar, que é um encontro semanal, as boas músicas, isso também é fantástico para que nós possamos neutralizar as nossas más tendências. E talvez, depois da caridade e depois da prece, o mais interessante seja as leituras edificantes. Por quê? Um amigo coach diz que nós somos a média das 5 pessoas com que nós mais convivemos. Então nós somos a média da mãe, do pai, do irmão, do filho, da filha, do marido, da esposa. Nós somos a média das 5 pessoas que nós passamos mais tempo juntos. Né? Nós pegamos hábitos, adquirimos manias dessas pessoas queridas que nos rodeiam. Agora, se você passa bastante tempo também com Chico Xavier, com Emmanuel, com André Luiz, com Joana de Ângeles, você vai aprender muita coisa interessante a ponto de anular suas más tendências. E diante do pequeno equívoco, a sua mente buzina na sua orelha falando, não faça isso. Porque você já leu em algum lugar, você já escutou em algum lugar, você já viu em algum lugar. Né? Nós temos realmente que buscar essas influências positivas. Nós temos que buscar essas pessoas e esses espíritos que têm tanto a nos acrescentar. Além das obras básicas, possuímos, só do Chico Xavier, 412 livros espíritas. Uma infinidade. As obras do irmão X, Humberto de Campos, Emmanuel, André Luiz, e por aí vai. É muito livro interessante, com muito conteúdo que vale a pena para a gente poder refletir. No livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira e Leão Tolstói, o espírito
anônimo. Há uma história muito interessante, pois já naquela época haviam discípulos anônimos. Há aqueles que ficaram conhecidos, como Pedro, Marcos, Daniel e etc., Paulo, mas há os anônimos que nós não conhecemos. Aqueles que seguiam ao Mestre já nos primeiros anos de cristianismo primitivo e faziam milagres. E aí vêm os Espíritos e nos narram algumas dessas histórias que valem a pena de ser lidas. Eu comprei a obra Ressurreição e Vida só por conta desse texto, que deve ter umas 12 páginas por aí. E vale muito a pena, porque narra uma pessoa que vivia naquele período e que seguia o Mestre o tempo inteiro. Todos os dias ele seguia o Mestre para ouvir as pregações. E ele levava um pergaminho e hoje seria uma caneta, mas era um outro produto que eles utilizavam para escrever naquele período, naquela época. E ele desdobrava, desenrolava aqueles pergaminhos e ele começava a anotar aquilo que Jesus falava. E ele ia embora, ele pegava, desenrolava o pergaminho de novo e começava a estudar sobre aquilo que o Mestre havia dito. Então ele se tornou realmente um estudioso de Jesus naquele primeiro período de cristianismo nascente. Ele sabia muito, ele estudava muito, ele se interessava muito por Jesus. E um dia, certa feita, após anos, após muito tempo de peregrinação, seguindo Jesus no deserto, nas cidadelas, nas aldeias, e realmente bebendo daquele vinho sem álcool, daquelas palavras doces e meigas do Nazareno, seria um dia qualquer, ele observa Jesus na multidão e ele toca na veste de Jesus. Um detalhe, pessoal, centenas de pessoas tocavam nas vestes de Jesus todos os dias, assim como foi com Chico Xavier. As pessoas queriam tocar, as pessoas queriam se aproximar, mas Jesus, naquele instante sublime da existência daquele discípulo anônimo, ele se vira para o discípulo, sem dizer uma palavra. Ele não diz absolutamente nada, mas os olhares se cruzam durante alguns segundos. O tempo passa. Jesus, certo dia, aparece em sonho, aí a gente fala do sono útil, aparece em sonho, Jesus ainda estava encarnado, tá? Um detalhe, ele aparece em sonho para aquele discípulo e diz que o discípulo tem muita coisa a fazer em benefício do próximo, que deveria utilizar a teoria na parte prática, deveria realmente se debruçar sobre os sofredores e dar aquele recado em sonho para aquele espírito sequioso de luz. Ele desperta completamente animado e segue seguindo o Mestre pelas pregações, até que um dia multidão se debruçava, em determinada região da Galileia e precisava de fato de Jesus Cristo, aguardava Jesus Cristo, todos ansiavam por Jesus Cristo, mas Jesus não apareceu. Jesus estava em um outro local e aquela multidão de leprosos, pessoas com paralisia, pessoas com outras doenças, aquelas pessoas aguardavam o Mestre com muito carinho. Elas queriam o encontro com o Mestre. As horas passam e aquele discípulo observa a impaciência daquela multidão que realmente precisava do Mestre, mas o Mestre não estava ali. Eis então que ele se recorda das palavras mágicas de Jesus, que ressoavam dentro de si mesmo, e ele observa uma vontade incrível de operar a cura daquelas pessoas que ali estavam. E ele então começa impondo as mãos sobre os doentes e realiza inúmeros milagres naquela tarde inesquecível. A partir de então, o discípulo virou apóstolo e ele começa a fazer milagres por onde passa.
ensina as crianças, cuida das pessoas de idade, cuida das pessoas que precisavam de assistência, presta todo tipo de auxílio, realiza a cura, desencarna décadas depois, e não há muita informação sobre como ele desencarnou, mas ele realmente já era um discípulo anônimo. Então a gente encerra o estudo com essa história do livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira e Leon Tolstói, que é o discípulo anônimo, e com uma frase do Dr. Bezerra de Menezes: fale o bem, pense o bem e faça o bem, assim todas as más tendências perderão raízes. Muita luz, um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.